Nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre as fases do trabalho de parto. Agora então vamos conversar um pouquinho sobre a fase ativa de trabalho de parto. O que é a fase ativa de trabalho de parto? É ativo mesmo, é aquele período onde as contrações, elas acontecem e elas não param, tá? Então assim, você tem uma contração, dali 4 minutos você tem outra, dali 4 minutos você tem outra, dali 5 minutos você tem outra, então você tem contrações efetivas, elas são mais doloridas, elas são mais incômodas. É muito difícil a mulher não perceber que ela está em fase ativa de trabalho de parto, tá? Porque ela perde as atenções para as outras coisas e ela só se volta para o seu corpo, tá? Para conseguir passar por aquela contração e esperar a próxima contração. As contrações, elas duram ali, pode durar em média de 40 segundos a 1 minuto, mais ou menos, elas são contrações mais longas. Dependendo da altura que o bebê tá ali no corpo da mulher, às vezes ela sente dor no pé da barriga, às vezes ela sente uma dor mais nas costas, tá? Mas o que é importante? São contrações que não param. Na fase latente de trabalho de parto, as contrações elas aconteciam, mas elas podem passar algum período ausentes, do tipo, você tem contração durante 5 horas seguidas, contrações mais leves. Aí, de repente, você fica 3, 4 horas sem contração. Na fase ativa, não. Na fase ativa, você vai ter contração. As contrações só vão parar depois que o seu bebê nascer. E o que caracteriza também essa fase ativa? A dilatação do seu colo uterino. Então, lá na fase latente, o seu colo, ele afinou, ele encurtou, né? E ele começou a dilatar e ficou molinho. Aqui na fase ativa, ele já tem dilatação, tá certo? Você tem contração e você já tem dilatação. Quanto de dilatação você tem? Pelo menos 5 ou 6 centímetros, tá? A gente só considera a fase ativa de trabalho de parto se você tem contrações efetivas, rítmicas, dolorosas e que dilatam o colo do seu útero pelo menos de 5 a 6 centímetros, ok? E aí você pode me perguntar, como é que eu faço para passar por essa fase do trabalho de parto e quanto tempo ela pode durar essa fase ativa? A fase ativa, ela não costuma ser muito longa, tá? Como as contrações são efetivas e elas vão fazer o colo do seu útero dilatar, ela não é muito longa. Normalmente, o colo do seu útero vai dilatar 1 centímetro por hora, tá? Isso são o que dizem os livros, mas nem todas as mulheres seguem o livro. Você pode ter um trabalho de parto mais rápido ou um pouco mais demorado, tá? É para isso que nesse período de fase ativa de trabalho de parto, nesse sim você precisa estar internada, você precisa estar aqui com a gente pra gente fazer toda uma monitorização desse processo de dilatação e também dos batimentos do seu bebê para ver se ele tá bem dentro da barriga. A única forma da gente saber se ele tá bem na barriga é a movimentação do bebê e os batimentos do bebê. Então, a gente precisa monitorizar e a gente precisa olhar para isso, tá certo? Então, as contrações, elas continuam, elas podem encurtar o intervalo entre uma e outra e elas ficam ali até o seu bebê nascer, tá? Às vezes elas duram 1 minuto, às vezes 40 segundos, tem umas que vêm mais fortes, outras um pouco menos e assim vai. Cada mulher tem a sua contração para ter a sua dilatação, então cada contração é específica da mulher. Por quê? Porque a localização do seu bebê ali na sua bacia, ali no seu quadril, faz toda a diferença nesse tipo de contração. O que é importante você saber? Que a contração ela é como se fosse uma onda, tá? Ela começa um pouco mais fraca, ela vai aumentando a sua intensidade, ela dói, né? Ela fica intensa por um período e ela começa a diminuir. Quando a gente fala que a contração dura 1 minuto, é toda ela, do momento que ela começa até o momento que ela termina. Mas o período de ápice, o período de maior incômodo, ele não dura muito tempo. Às vezes ele dura 20 segundos, 30 segundos, ele não dura muito tempo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu não quero que você tenha medo. Tá? Quando a gente entende o que é a contração, da onde vem a dor, como é que ela começa, como é que ela termina, tende a gente ter menos medo.
Por quê? Porque esse período do trabalho de parto ativo, do trabalho de parto propriamente dito, ele é cheio de fantasias, ele é cheio de tabu. Tem pessoas que falam que é a dor da morte, que é a pior dor, que é a dor como se estivesse quebrando não sei quantos ossos, e não é bem assim. Cada mulher passa por esse processo de um jeito. Cada experiência de parto é de um jeito. Então, tente estar preparada, porque a dor, ela faz parte do trabalho de parto. A gente não consegue tirar ela totalmente, mas a gente consegue aliviar. E ter uma contração que vai mudando, que vai ficando mais forte, é sinal de que o seu corpo está trabalhando e que a dilatação está acontecendo e está cada vez mais perto do seu bebê nascer, tá bem? Existe um período da fase ativa de trabalho de parto que chama fase de transição, que ela acontece mais ou menos ali com 8 centímetros de dilatação até a dilatação total, que a gente chama que é os 10 centímetros que precisa para o seu bebê nascer, tá? Nesse período, a mulher mergulha em outro mundo, que é o que alguns lugares chamam de partolândia. Mas o que é, na verdade? Aquela cabeça pensante da mulher, controladora, que olha a hora, que controla tudo, ela tenta ser desligada para que a parte primitiva do cérebro dela comece a responder. O ideal seria que a gente parisse iguais os bichos, tá? Vamos pensar. Como que acontece quando uma gata vai parir? Tá perto dela parir. Ela fica em ambiente claro? Ela fica rodeada de um monte de gente? Não, ela procura um ninho, né? Ela procura um lugar de conforto, ela procura um lugar onde ela fique quietinha. E é isso que o seu corpo tenta fazer, é isso que o seu cérebro tenta fazer. Então ele desliga de toda essa parte racional e ele tenta mergulhar numa coisa mais irracional. Então é nesse período que às vezes você fala coisas meio desconexas do tipo, você quer muito um parto normal, mas você começa a falar que você quer uma cesárea, que você não vai conseguir, que você vai morrer, que você quer desistir. A gente fala que nessa fase é a fase que vocês falam que vocês vão desistir. Quando vocês começam a falar isso pra gente e a gente vê que tá tudo bem com você e tudo bem com o seu bebê, a gente sabe que tá muito perto de acabar esse trabalho de parto, tá? Então o acompanhante que estiver ali com você, o ideal é que ele saiba que você vai ter essa fase, que você vai tentar desistir, que você vai tentar barganhar, que você vai falar que você não aguenta mais, tá bem? E nós aqui, quanto equipe, estamos aqui para te sustentar, para fazer com que você acredite que você vai passar por esse processo e que ele vai dar certo e que ele está dando certo, né? Porque nós estamos olhando para você, estamos olhando para esse processo. Tá bem? Nesse período, por exemplo, muitas mulheres gostariam de ficar quietinhas, no escuro, sem gente falar. E o ideal é que vocês peçam isso. Então, se vocês estiverem ali num quarto de pré-parto que a luz está acesa, pode pedir para apagar. Ou se as pessoas vêm conversar com você, pode pedir, fala, gente, eu queria ficar quietinha um pouquinho. Ou peça, por exemplo, para o seu acompanhante colocar uma música que te deixe mais tranquila e que te volte para essa parte mais instintiva, para começar a sentir o seu corpo, a sentir o seu bebê e não tanto prestar atenção em tudo que está acontecendo à sua volta. É muito importante, nesse período, se você tiver vontade de gemer, de falar, que você fale, tá? As outras pessoas é o ideal que não fique falando muito com você, te interrompendo, mas você pode tudo. Então, às vezes, vem uma contração e você tem vontade, por exemplo, de gritar ou de fazer Pode fazer isso, a gente chama de vocalização. Tá? É o seu corpo pedindo, é o seu corpo te pedindo para vocalizar, para falar, para colocar tudo isso que você está sentindo para fora. Então, faça. Tente escutar o seu corpo, tá? Porque o seu corpo sabe o que ele precisa fazer. Nós, profissionais, vamos tentar sim te direcionar, mas escutar o seu corpo só depende de você e ele sabe de tudo que você precisa. Você pode pensar, né? Como é que eu vou passar por isso, né? Como que isso vai acontecer? Nós, profissionais de saúde que estamos aqui, já estamos acostumadas que vocês passam por essa fase, tá bom? Então, a gente tenta acolher da melhor maneira possível e tenta também trabalhar com o acompanhante. A gente pode fazer algumas coisas para aliviar esse período e aliviar essa dor, porque nesse momento é onde a dor é mais forte, tá? Ali depois dos 8 centímetros até os 10 é quando as contrações são mais fortes, mais vigorosas, elas vêm com maior intensidade. Então, o que a gente pode fazer para ajudar? Uma das coisas que são muito fáceis da gente fazer aqui, que ajudam demais, é o banho terapêutico.
né? Que o que é o banho terapêutico? É um banho morno, bem gostoso, bem quentinho, que quando vem a contração, você sente a contração e ela é uma onda que ela vem, ela aumenta e ela passa. E quando a contração vai embora, você relaxa ali no banho, tá? A gente vai ajudar você a respirar, a gente vai ajudar você a adotar algumas posições. Você pode perceber que nessa hora, talvez você sinta a necessidade de agachar, porque o seu corpo está pedindo para você agachar, ou você tem necessidade de levantar uma perna ou de levantar a outra. Então a intenção é, faça o que o seu corpo te pede para fazer. Quanto mais ativa você ficar, quanto mais em pé você ficar, quanto mais sentada você ficar, mais você ajuda o seu corpo a procurar as posições e o seu bebê a procurar os espaços. Porque quando o seu bebê está passando ali pela sua bacia, nada mais ele está fazendo do que procurar espaço. Então a cabecinha dele vai rodando e procurando o lugar onde tem mais espaço. Então, nesse momento, você precisa estar ativa. Então, às vezes, a equipe que está ali com você vai falar, olha, vamos tentar agachar ou vamos tentar ficar de 4. A posição de 4 ela é maravilhosa, porque ela abre mais espaço. Vamos pensar como que os grandes mamíferos parem, né? O cachorro, o gato, a vaca, ela vai parir em 4 apoios que a gente chama. Então isso amplia muito a passagem do bebê. Então ficar em 4 apoios ajuda muito, alivia muito a dor que você tem aqui nas costas, permite que a gente faça massagens aqui nas suas costas, que é onde normalmente você tem mais dor. E essa posição oxigena muito o seu bebê. Então o seu bebê recebe muito oxigênio, recebe muito aporte de sangue, que ele também precisa para essa fase final, porque as contrações também são fortes para ele, né? É uma massagem mais intensa que ele recebe. Então ele também precisa desse apoio adicional de oxigênio e de circulação de sangue. Então a gente vai sugerir algumas posições e aí cabe a você achar a posição mais confortável para esse momento. Tirar totalmente a dor a gente não vai conseguir, mas a gente vai conseguir deixar isso mais confortável e mais aceitável para o seu corpo, essa dor. Tá? Então o caminhar ajuda muito, o vocalizar, o gemer, o gritar ajuda bastante a passar pela contração, o banho morno ajuda demais, a posição de 4 apoios também, às vezes em pé, apoiada na cama, ajuda muito. Uma posição que a gente fala que não é boa é a posição deitada, por exemplo, mas pode ser que em alguns momentos o teu corpo esteja pedindo para você deitar. Então, deite, só não deite de barriga para cima, porque senão você diminui muito a oxigenação de sangue para o seu bebê. Deite de lado, ou de um lado ou do outro, porque você vai conseguir descansar. Às vezes deitar de ladinho com um travesseiro no meio da perna, isso vai ajudar você a descansar entre uma contração e outra. O trabalho de parto ativo, ele não deve ser uma maratona, tá? Ai, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. Não, ele não é uma maratona. Durante o pré-natal, você precisa saber o que você pode usar durante o seu trabalho de parto, mas você não precisa usar tudo, tá? Você tem que saber o que está disponível para você, para que na hora você veja o que se ajuste melhor, o que se adequa melhor ao seu corpo, à sua dor e às suas vontades ali durante o trabalho de parto, tá bem? Então vamos pensar que esse período de transição ali é o período mais intenso que você vai passar durante o seu trabalho de parto. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras famílias e se tiver alguma dúvida pode nos acessar pelas nossas redes sociais.